ela disse ter ouvido a voz de Deus numa época que tem um garoto vendo anjo, fingindo falar inglês. Quero saber como reconhecer a voz de Deus, a mão de Deus, como saber quem é Deus. Porque tem muita gente aí na internet comer uma uva depois falando que Deus não mandou falar, hein? É tanta coisa que ele perguntou. Tá na Bíblia aí que se acrescentar algo que não tá escrito, não é legal não, hein? E cuidado, porque Deus é responsável por aquilo que ele fala, não que você inventa. Forte. Deus é responsável por aquilo que ele fala, não que você inventa. Então, cuidado, porque você pode pagar um preço. E você, com pouca idade, já tinha um discernimento, que tinha o dom de revelação e visão, né? Visão aberta, vamos dizer assim. Você quer ter visão aberta, mano? Não. Não, tá com medinho, Você né? continuar fechada, tá bom assim. Já tinha o discernimento. Hoje, com a pergunta dele é desse menino, desse Miguel Ângelo, né, que tá viralizando aí na internet. Profeta. Eu acho que ele tá até forçando para viralizar. Isso aí é minha opinião. Ele tá até fazendo coisas, brincando num certo tom com o evangelho para poder viralizar. É isso que tá acontecendo. Mas você já tinha um dom de revelação, um dom de visão. Como que é ouvir essa voz? Você ouvia dentro do Malifunk, a gente vai entrar nesse assunto já também. Mas como que é ter esse discernimento? Como é que você sabe que é Deus que está falando, não é da tua mente? Como é que é? Me explica pra gente, tenta explicar como é que é isso. Então, essa pergunta é um pouco complexa. Mas, assim, do que eu entendo, até, né? A voz de Deus, ela é inconfundível. A voz de Deus, ela é inconfundível. Então, assim, ela tem o poder de falar dentro do seu ser, de falar na sua mente, de forma que ela não traga confusão, tá? É a primeira característica que eu consigo identificar a voz de Deus. Como é que eu sei que Deus está falando? É conhecendo as Escrituras. Deus não vai falar nada além daquilo que já está nas Escrituras. Então, você precisa conhecer a Deus por intermédio da sua palavra. Então, a forma de você reconhecer a voz de Deus é você buscando conhecimento na palavra. Para mim, não tem dois caminhos. É a palavra. É a palavra que vai te dar direcionamento daquilo que você pode ter certeza que é Deus que vai estar falando com você. E a voz dele, ele não te deixa confusa. A voz dele é algo inconfundível. É algo que fala na sua mente, o seu corpo testifica. É aquilo, né? Quando o céu fala, ninguém pode falar, né? Todos se calam. Quando Jesus fala, todos se calam. E a experiência no baile era assim. Eu estava no baile e às vezes estava sob efeito, né, da bebida, né? Muitas das vezes a gente vai pro baile, a gente bebe e tal. E parecia que todo o efeito perdia, sabe? Todo o efeito perdia o efeito. A cachaça perdia o efeito, porque a voz dele era mais forte dentro de mim. Era inconfundível mesmo. Bacana. A pergunta do motoqueiro cristão aqui, ela já respondeu. O que a senhora entende como revelação? A palavra de Deus já não seria revelação? É verdade, é isso aí mesmo. A pergunta foi essa, mas a senhora já respondeu, já dizendo que se não for a revelação, não tiver na palavra, né, companheiro? Pra que CPF? Hoje não, cara. Aqui, CPF não muda a vida de ninguém, gente. O nome, pra que vai revelar teu nome, varão? Testemunho da moça, hoje não. Em nome de Jesus, mas Deus já tinha um cuidado especial com você, né? Te revelou em sonho como que você ia pisar na igreja a primeira vez. Assim, quando... Bacana demais. E tem também um detalhe, eu esqueci de contar isso. Quando ela começou a me levar pra igreja, a igreja não estava do jeito que eu sonhei. Tem esse detalhe também. A igreja não estava do jeito que eu sonhei. A igreja era muito humilde, era chão batido, ainda não tinha piso, não tinha uma pintura, assim, tava ainda parecia que ainda estava em reforma. Sim. E aconteceu que nesse período eu fiquei uma semana, quase 2 sem ir, porque eu tinha ficado resfriada. Mudava o tempo, eu ficava resfriada. Então tinha acontecido isso, eu tinha uma bronquite alérgica, que Deus também me curou, tá? Nessas campanhas, Deus me curou de uma bronquite alérgica que eu tinha. E eu fiquei 2 semanas sem ir para a igreja. E a igreja entrou em reforma porque era uma igreja quadrangular. Ia ter uma festa lá e quando eu voltei, a igreja estava exatamente do jeito que eu sonhei. Eu consigo lembrar nitidamente. As paredes cremes e, no fundo, uma cortina azul. Era exatamente assim que eu havia sonhado a igreja. Aí, quando eu vi, eu lembrei mais ainda do sonho. Uma coisa foi encaixando a outra. Então, já era tudo já plano de Deus, né? Sim. Eu falo muito isso para os meus amigos.
que eu gosto muito da passagem de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, se não me falha a memória, que diz assim: antes mesmo, né, que você se formasse no ventre, eu já te conhecia. Então, assim, Deus quando tem um chamado, Deus quando tem um cuidado, depois que você se converte, você vê, lá atrás não era para ser porque Deus já estava na frente. As portas se fecharam porque Deus já estava cuidando de mim. Bacana, Muito bom. bacana. Forte testemunho. Mas aí